Foi. Tranquilo. Bom, gente, vamos lá, voltando ao que a gente tinha. A gente parou falando do artigo 366, né? Vou retornar um pouquinho para a gente pegar o fio da meada e vou tentar mostrar aqui para vocês também, fazendo os desenhos, para ver se fica mais fácil, mais concreto. Tá, doutor Michel? Não, você que sabe, Maria, você que manda. Não quero levar bronca, não. Fique à vontade. Nada, eu quero ser. Meu objetivo nem era a questão nem de dar uma aula, de tentar passar o máximo e que vocês consigam absorver o máximo possível e desenvolver o raciocínio jurídico e ir aprimorando isso aí. Vocês não precisam saber tudo agora. Vocês precisam ter em mente um determinado raciocínio e aí vai aprimorando. Então, quando você pegar um caso para analisar, poxa, mas espera aí, será que não dá na retroativa? Mas quando é que a retroativa? Qual é o marco da retroativa? Deixa eu voltar aqui. Ah, não é aqui. Então, espera aí, deixa eu pensar. Isso é o mais importante do que propriamente você sair daqui hoje dominando a prescrição, dando aula de prescrição. Tá. Vamos aqui. Pelo artigo 366, a suspensão do processo e da prescrição, quando ele é citado por edital e não comparece no processo e nem constitui advogado. Primeiro caso, eu falei que foi a questão de ele já estar preso quando isso acontece, portanto, é nula essa suspensão da prescrição. Caberia ao Estado tomar conhecimento disso e de intimá-lo ele, citá-lo ele no determinado presídio em que ele se encontra. Também ocorre essa mesma circunstância quando inicialmente ele está em local incerto e não sabido, mas com pouco tempo depois ele é preso, mas isso não é comunicado ao juiz e ele continua com o processo suspenso. Então a gente começa a contar a prescrição, vai do recebimento da denúncia, a decisão que suspendeu, depois do fato, do dia que ele foi preso até a sentença. Essa é uma circunstância. E tem um outro prazo também, que foi muito debatido na doutrina da jurisprudência. Qual seria o prazo máximo para o processo ficar suspenso e, portanto, também está suspensa a prescrição? Hoje em dia, o que é sedimentado é que o prazo máximo em que o processo e, portanto, a prescrição pode ficar suspenso é o prazo máximo da prescrição em abstrato. Se é um crime cuja pena máxima é 30 anos ou 20, ele pode ficar até 20 anos suspenso, e aí volta a correr novamente, né? Pelo menos não há uma suspensão eterna e também evita essa questão da perpetuidade, porque senão nunca vai ocorrer a prescrição. Se ele nunca for localizado, ou então se ele for localizado 10, 20, 30 anos depois, ele vai poder ser condenado, e aquele objetivo inicial de fazer o judiciário tomar as providências, de a máquina estatal se mobilizar para tentar concluir os processos. Tentar concluir os processos inclui também localizar as pessoas que estejam respondendo ao processo. Tá? Então, com relação ao artigo 366, é basicamente isso. Tá certo? Entendido? Alguma dúvida? Tudo certinho. Vamos pegar aqui. Vamos lá. Recebimento da denúncia. Foi citado, não compareceu, blá, 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 blá. Chegou aqui, suspendeu o processo. Suspenso, botar SUS só. Preso. Doutora, acho que não está espalhando a tela. Ah, tá, legal. Com a minha aqui, Mari, desculpa. Vamos lá. Vai. Não, e a minha também, que eu pedi para você não adivinha ainda. Vai lá, manda ver. Vamos lá. Recebimento da denúncia. Tá todo mundo visualizando agora? Suspensão, vou botar aqui só SUS. Agora tá. E ele foi preso. Vamos botar aqui sentença. Então, voltando lá ao prazo, nosso prazo inicial
de uma pena de 2 anos, né, que tenha sido dado 2 anos aqui na sentença, eu tenho que observar se somando do recebimento da denúncia até a suspensão e o dia que ele foi preso até a sentença, se dá os 4 anos. Se isso ocorrer, ocorre a prescrição retroativa. Tá? Mesmo que o juiz só tenha dado a decisão de seguimento do processo e levantado a decisão que tenha suspendido o processo depois da prisão do reeducando. O que conta é esse marco aqui, não o dia que o juiz tomou conhecimento sobre ele. Certo? Agora, digamos que quando ocorreu, nesse dia que ocorreu aqui, a suspensão, ele já estava preso. Esse marco aqui, ele é irrelevante. É do recebimento da denúncia até a sentença. Se quando ocorreu a suspensão ele já estava preso, essa suspensão do processo ela é irrelevante e a gente não conta ela e essa decisão é nula. Isso é facilmente reconhecível, tá? Pelos juízes, eles são muito tranquilos com relação a isso. Eu já fiz, acho que já pediram nisso. Eu não lembro se eu fiz aqui na execução ou se eu já fiz quando eu ainda atuava em vara. Mas isso é bem tranquilo, tá? Tranquilo, vamos em frente. E finalizando essa nossa sexta-feira, vamos aqui. E explicado isso, a gente vai ter as causas de diminuição da prescrição. Deixa eu tirar aqui. Para cá. Apresentação. Apresentação de slide do atual. O artigo 115 do Código Penal, eu copiei o artigo porque ele é muito claro. Os prazos são reduzidos pela metade quando o criminoso era ao tempo do crime menor de 21 anos ou na data da sentença maior de 70 anos. Houve muito tempo de divergência se essa decisão poderia, se isso também ocorreria quando a decisão, o acordo confirmatório da sentença condenatória se desse quando ele tinha 70 anos, mas por ocasião da sentença ele ainda não tinha 70 anos, se mesmo assim a prescrição se reduzia pela metade. Havia divergência entre STJ e STF, mas hoje em dia está pacificado que esse marco ele tem que ter 70 anos na data da primeira decisão condenatória. Se ele, quando foi sentenciado, foi absolvido e só foi condenado em vias de acordo quando já tinha 70 anos, a prescrição é pela metade. Se ele tinha 69 anos e 364 dias na data da sentença e já tinha 70 anos por ocasião do acordo confirmatório, acordo condenatório confirmatório da sentença, ele não vai ter direito à prescrição pela metade. É triste, isso acontece. Às vezes a gente está fazendo os cálculos mó animada e poxa, acontece. Não é legal, não é bacana, mas infelizmente acontece. E vou dizer, essa função inicial da prescrição que o Michel falou, de fazer, de impulsionar o judiciário, o juiz também, às vezes, ele corre quando ele se dá conta disso para evitar a questão da prescrição. Não é raro, eventualmente, o juiz dá uma pena maior, quando a gente está falando do menor de 21, para poder não ocorrer a prescrição. Você, quando analisa o processo como um todo e analisa a questão do artigo 59 e dosimetria de pena, que é um outro assunto, né, que acho que só quando o Michel for fazer realmente um workshop sobre o assunto aí para vocês, quando for para tratar de revisão criminal, mas a gente vê, eventualmente, que o juiz, assim, você percebe que ele deu uma aumentada na pena para exatamente não possibilitar a prescrição quando a gente aplicar os prazos pela metade. E esses prazos, como é que a gente aufere isso? O dos 70 anos é muito difícil, tá? A gente vê na execução penal, porque é muito difícil você encontrar alguém com 70 anos dentro do presídio, pelas condições insalubres que se tem nos presídios brasileiros, normalmente dos Pernambuco. Os menores de 21, que é o que a gente chama de menoridade relativa, é um pouco mais comum, tá? Então,
como é que eu sempre observo? No assentamento carcerário, ele tem... Vou puxar ele aqui de novo. Quando você puxa o assentamento carcerário, bem aqui, ó, ele tem a data de nascimento. Esse assentamento carcerário é um documento público produzido pelas sedes. Então, ele tem validade, ele tem fé pública. Tá? Então, eu sempre analiso, quando eu vou analisar a prescrição, se ao tempo do crime ele era menor de 21 anos. Independente da sentença ter reconhecido isso ou não como uma questão de atenuante. Eu sempre observo, porque nesses casos, principalmente quando a gente tem pena ali de 4 anos, que prescreve em 8, mas quando você joga metade vai para 4, ou penas que prescrevem em 4, quando você joga para metade ela vai para 2, pelo tempo que demora o processo penal, principalmente em processos em que o réu estava solto, que aí esses que demoram mesmo, que é mais comum quando a gente pega crimes de pena menor, não é raro isso acontecer. Inclusive, os exemplos que eu vou trazer para vocês agora, em casos reais, um deles se deu a prescrição pela questão da menoridade relativa, porque ao tempo do crime ele era menor de 21 anos. Ou ele ou é ela, agora eu tenho que olhar. Certo? Alguma dúvida, gente? E aí, pessoal? Deixa eu botar aqui, aumentar. Como é que aumenta esse negócio? Não sei. Depois que diminui, eu não consigo mais aumentar, não. Para ver todo mundo. Tudo certinho. Alguém quer que eu repita alguma coisa? Não entendeu? Quer que eu fale novamente? E aí? Tudo certo? Vamos seguir? Então, bora. Agora eu vou puxar aqui para vocês 2 casos práticos de análise da prescrição, tá? Tchau, tchau, gente. Tchau, meninas. Vocês estão conseguindo visualizar direitinho a tela? Tá certo? Sim. Então, bora lá. Beleza. Sim. Bom, esse processo aqui, o Reducano foi condenado perante a 14ª Vara Criminal da Capital a uma pena de 2 anos, sendo substituída a pena privativa de liberdade hora imposta por restritiva de direito, por infração ao artigo 14, que é o porte de arma de fogo, crime cometido em 16 de novembro de 2011, sentença em 17 de 6 de 2014, com trânsito em julgado para acusação em 3 de 7 de 2014, trânsito em julgado para a defesa em 30 de 11 de 2016. Até a presente data, o sentenciado não iniciou o cumprimento da pena. Esse aqui é aquele que a gente tratou por último, que é a prescrição da pretensão executória. Lembra que a gente falou que a gente só pode pensar em falar nela a partir da trânsito em julgado final, mas que o marco inicial dela é o trânsito em julgado para o Ministério Público? Pronto. É exatamente esse o caso aqui dessa petição. Como é que eu cheguei nesses dados? Infelizmente, muitas vezes as cartas de guia e os documentos que são juntados no processo, eles se equivocam ao colocar o trânsito julgado para o Ministério Público. Normalmente, eles colocam essa data do trânsito julgado para o Ministério Público, quando colocam, diga-se de passagem, posterior a quando o Ministério Público não recorre do acórdão. Mas destaque já prescreveu para ele desde quando ele não recorreu da sentença. Tá certo? Então, bora lá. Depreende da consulta processual, nos autos número tal, que o Ministério Público tomou ciência da sentença com vista dos autos em 18 de 6 de 2014, tendo transitado em julgado para acusação em 3 de 7 de 2014, 15 dias depois. Há um equívoco quando o órgão julgador de segundo grau apresenta a certidão de trânsito em julgado para o MP, após o acordo decorrente de recurso exclusivo da defesa. É exatamente isso que eu disse para vocês. Muitas vezes eles certificam isso no processo quando o Ministério Público não recorre do acordo. Nos termos do artigo 112, inciso 1, a prescrição da pretensão executória tem início com trânsito em julgado da sentença para acusação
E o artigo 109, inciso 5, por sua vez, traz que a pena de 2 anos prescreve em 4. Quanto ao marco inicial da prescrição da pretensão executória, colaciono a doutrina, eu trago a doutrina do Rafael de Souza Miranda, que é um dos livros que eu uso, além do, acho que o Michel falou, do André Jean Berardino, desculpa, que é esse aqui, que é a Lei de Execução Penal Comentada. Eu gosto também muito, eu uso os dois sempre em conjunto, do Rafael de Souza, que também é bem voltado para a questão da defesa. Ao final ele tem os modelinhos, eles meio que se complementam. Tem assunto que aqui está tratado de forma mais superficial, mas quando você vem para cá, ele aprofunda. Às vezes você vem para cá, está mais superficial, e quando você vai para o outro, aprofunda. Então, para fins de bibliografia, para quem eu super recomendo os 2 livros, tá? E todos são pedidos pela internet, não estou fazendo propaganda, não tenho nenhum convênio com os autores, eu só apenas os uso e estou trazendo para vocês. E dá para pedir pela internet, um preço até relativamente justo. Pois bem, eu trago essa doutrina, né, que tem por base que, a partir da discussão que ainda tem na jurisprudência, de entender que o trânsito julgado para o Ministério Público não pode ser o marco inicial, há muita resistência por parte do Ministério Público com relação a isso, né, que diz que recursos meramente protelatórios poderiam conduzir à prescrição, etc. Mas é impossível que um recurso exclusivo da defesa prejudique o réu. Não pode, né? Isso vai de encontro a todos os princípios do processo penal, né? E daquele equilíbrio que a gente conversou que tem que ter, que é o Estado versus um indivíduo. Então, se o indivíduo ele não tiver determinadas armas, fica muito, muito, muito injusto, né? Aí eu trouxe a jurisprudência sobre o assunto, nos termos do artigo 112, inciso 1, termo inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão executória é a data do trânsito julgado da sentença condenatória para acusação. Trouxe aqui, trouxe outra, e no final eu faço o pedido. Esse caso, ele veio para mim, não que ele esteja preso na Barreto Campeiro, ele veio a partir dos plantões, na dinâmica aqui do núcleo. Os defensores atuam nos seus presídios, nos processos dos seus presídios, fazem esses atendimentos nos seus presídios, e uma vez por semana a gente cuida dos processos que é da Caixa de Rafael, que assim a gente chama. São processos do aberto, são processos onde não tem defensor atuando, e são os processos da vara de execução das penas alternativas, né, diversas de prisão, enfim. E esse processo veio para mim a partir de um plantão, e quando eu cheguei, fui analisar, estava prescrito. Isso aqui é um caso. Eu tenho um outro, bem mais interessante. Esse é o mais simplinho. Deixa eu tirar aqui da frente. Esse aqui é que eu estava falando. É esse aqui. Esse aqui também é executória. E depois eu vou tratar um da punitiva, tá? Deixa eu puxar ele aqui. Nesse caso aqui, era um meu da Barreto Campeiro. Ele tem... Não, gente. Eu tô com... Esse. Esse aqui. Ele tinha mais de um processo. Tinha essa pena de 12 anos, que eu tô aqui grifando para vocês. E também tinha essa pena de 4 anos, que eu estou aqui grifando para vocês. Então, ele tinha esses 2 processos. Educando foi condenado perante a vara criminal tal, processo tal, a pena de 12 anos, regime fechado.
após provimento de apelação por infração ao artigo 157, crime cometido em 1/2/2012, sentença em 20/7/2012. Olha, tá vendo? Às vezes acontece, 6 meses de tempo. É super raro você ter 6 meses entre o recebimento da denúncia e uma sentença. Com trânsito em julgado em 2017, porque teve recurso. Ele também foi condenado a uma pena de 4 anos pelo 157, parágrafo 2º, 2, do artigo 70, crime cometido em 21/6/2000, sentença prolatada em 2001, com o trânsito em julgado em 20/5. Nesse caso, quando eu analisei que o trânsito em julgado que tinha nos autos, ele já possibilitava a prescrição, eu nem corri atrás do trânsito em julgado do Ministério Público, tá? Aí eu peço, nesse primeiro caso, eu pedi a remissão, porque ele tinha atestado de trabalho, tá? Com base no artigo 126, e a questão do trabalho é sempre assim, para cada 3 dias trabalhados, ele diminui 1 de pena, certo? Quer seja trabalho voluntário, quer seja trabalho concessionado, que é quando ele recebe, ele é contratado pela SEDES. E eu tratei da remissão. O que acontece? Considerando a prescrição da pretensão executória, com a pena que sobrava e pelos marcos que ele tinha de database, ele já faria jus ao regime aberto. Se eu considerar essa pena, ele só teria direito ao regime semiaberto. Então, eu pedi a progressão para o regime aberto, considerando a prescrição, e subsidiariamente, como ele já tinha direito ao semiaberto, eu também pedi o semiaberto. Porque se, por exemplo, como aconteceu nesse caso desse processo, o juiz ainda não julgou a questão da prescrição, que eu vou trazer aqui para vocês. Mas ele converteu em diligência e mandou oficiar a vara para ver a questão do trânsito em julgado, certo? Nesse meio de tempo, ele já progrediu ele para o semiaberto, né? A gente não podia deixar pendente uma decisão dessa, e aí ele nem ia para o semiaberto, que ele já teria no direito, e nem teria direito aberto, reconhecendo a prescrição, e ficaria em regime mais gravoso, tá? Então, eu fiz esse pedido escalonado. Primeiro pedi a remissão, que aí ele teve uma redução de pena a partir daí. Pedi a prescrição da pretensão executória da pena de 4 anos. E, subsidiariamente, eu pedi para ele ir para o semiaberto. Então, bora tratar aqui da prescrição da pretensão executória. Depende do assentamento carcerário, que o sentenciado só iniciou o cumprimento das penas em 2/2/2012, ou seja, 11 anos após o trânsito julgado da pena de 4 anos advinda da sentença do processo tal. Aí vou repetir novamente, nos termos do artigo 112, a prescrição da pretensão executória tem início do trânsito julgado da sentença. Aí eu nem vou, nesse caso aqui, como estava mais simples, né, da sentença até o dia que ele foi preso, já estava a prescrição há séculos, eu nem vou entrar na questão do marco do trânsito julgado do Ministério Público. Eu tratei nesse caso do trânsito julgado convencional final geral, tá? Mas ainda assim ele diligenciou a vara para poder saber pedir uma certidão do trânsito julgado para o Ministério Público. Não me pergunte por quê. Inclusive, eu vou refazer o pedido para que ele se pronuncie e vou ver se eu consigo na vara essa certidão. Isso foi até bom a aula para vocês, que eu revisitei o processo e fui dar uma olhada para ver como é que ele estava. Aí eu peço o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, da pena de 4 anos. Com a declaração da prescrição acima, o reeducando faz jus à progressão para o regime aberto, conforme cálculos em anexo. Aí foi que eu fiz. Quando eu fiz os cálculos sem essa pena e já vi que ele tinha direito ao aberto. E juntei isso no processo, expliquei, era pela fração de 1/6, quanto ao requisito subjetivo, ele tinha atestado de conduta e bom comportamento. Subsidiariamente, eu fiz o pedido de progressão para o semiaberto, exatamente para tentar evitar que ele ficasse numa situação mais gravosa. Ainda bem que eu fiz, porque assim ele continuou no semiaberto, ele foi para o semiaberto enquanto o juiz pediu para diligenciar. Tá? E agora, vamos ver aqui os pedidos. Eu peço a declaração dos dias remidos,
o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, né, e, por conseguinte, também o regime aberto e, subsidiariamente, a concessão da progressão do regime fechado para o semiaberto, tá? Sempre a gente tem que pedir vistas ao Ministério Público, e aqui a gente sempre pede a observância das prerrogativas funcionais do defensor público, que é a questão da intimação pessoal e a contagem em dobro dos prazos. Aqui é meio trivial. Agora vamos tratar no caso de Cássia Ruanda. Pois bem, vocês lembram que eu falei para vocês lá no início da questão da prescrição da pretensão punitiva, que a vantagem dela com relação à executória é que você não tinha feitos nem penais nem extrapenais? Exatamente, eu utilizei isso nesse processo. Ela deixou de ser reincidente e, com isso, ela teve direito à progressão de regime com base no 1/8. Só um parêntese com relação a 1/8, uma coisa que eu não falei ontem, é muito importante. Um dos requisitos, não sei se vai... Bom, vou tentar, tá? Puxem. Um dos requisitos do artigo, parágrafo 3º do artigo 112 da Lei de Execuções Penais, traz que para a pessoa ter direito para a reeducanda ter direito a 1/8, ela não pode integrar organização criminosa. E não era raro quando ela era condenada por associação ao tráfico, o Ministério Público dava parecer contra, no sentido de que, se ela era condenada por associação ao tráfico, portanto, ela fazia parte de organização criminosa. Sendo que, por ser lei penal, lembra daquele princípio da questão da taxatividade, a gente não pode fazer uma ampliação para prejudicar o réu, ou, no caso aqui, o reeducando. Esse princípio também da taxatividade, ele se transporta para a execução penal, né? Então, se a pessoa não é condenada por organização criminosa, nos termos do artigo, salvo muito engano, 299 do CPP, do Código Penal, tá? Se ela não é condenada por essa figura penal, ela não pode ser impedida de progredir pelo parágrafo, pela fração de 1/8. Tá? Essa é uma informação importante, principalmente quem for trabalhar comigo, porque eu atuo na questão do feminino. Quem for trabalhar só no presídio masculino, isso é irrelevante. Mas fica aí o conhecimento sobre o assunto. Ponto. Vamos voltar aqui para a Cássia Ruanda. Pois bem, Cássia Ruanda, ela nasceu em 23 de 10 de 1988. E aí eu digo, onde é que eu descobri essa data de nascimento dela? A partir da que constava, que a gente chama de CIAP, no assentamento carcerário, né? E aí eu coloquei a sentença, que a sentenciante completou 21 anos de idade em 23 de 10 de 2009. A penada foi condenada nos autos do processo número tal, a pena de 5 anos de reclusão em regime aberto pelo cometimento do delito tipificado no artigo 33, ocorrido em 26 de 7 de 2009, recebimento da denúncia em 19 de 10 de 2009, com sentença proferida em 7 de 4 de 2017. Olha o tempo. Né? Aquilo que a gente falou para vocês de como demora os processos. Tá? Então, se a gente for aqui para o artigo 109, deixa eu ir aqui com vocês. 5 anos, 12 anos, tá? Se a pena é superior a 4 anos e não excede a 8. Então, a rigor, se não fosse a causa de diminuição da prescrição, a prescrição se daria em 12 anos, teria que transcorrer 12 anos entre o recebimento da denúncia e a aprovação da sentença, para a gente tratar da retroativa, tá? Como ela era menor de 21 anos, esse prazo vai para 6. E aí, se a gente pegar o recebimento da denúncia, que foi aqui em 19 de 10 de 2009, e jogar 6 anos, quando, por ocasião da sentença, já estava prescrito. Vocês podem se perguntar por que o juiz já não reconhece, então, a prescrição, já que ele tem esses dados, etc. Porque sempre precisa, para se reconhecer essa prescrição, tem como condição, não é marco, é condição, tem como condição o trânsito julgado pelo Ministério Público. Então, tem que o Ministério Público ser intimado, ele se conformar com a sentença, para poder ser declarada essa prescrição.
Há juízes, na prática, inclusive, apesar um que eu trabalhei, que era muito ruim de processo. Vocês vão ter raiva dele, porque ele vai deixar de expedir carta de guia, é campeão em não expedir carta de guia, que é de São Lourenço, tá? Enfim, essa parte tá gravada, né? Mas vamos lá. São fatos. Ele tinha um entendimento de que quando eu fazia as alegações finais e eu já constatava isso, e eu fazia esse pedido, ele já dava na sentença, como o Ministério Público não recorria, ele ocorria, declarava a prescrição e estava prescrito, e isso se perpetuava, se analisava a prescrição retroativa, mesmo sem o trânsito julgado pelo Ministério Público, tá? Às vezes acontece isso. Deixa eu continuar aqui. Bom, nesse caso, em decisão acostada no evento 3. Eu me lembro, isso aqui, doutora Orleide tem uma questão bem interessante. Eu fiz ela tinha, foi logo quando eu comecei a trabalhar. Ela, nessa época, ficou um tempão CPFAL sem defensor. E aí ela já tinha percebido a questão da prescrição retroativa, ela mesma já tinha reconhecido e tinha dado vista para o Ministério Público. Porque o juiz da execução, todos os pedidos que a gente faz, se ele verifica o direito, ele pode fazer isso de ofício. E ela mandou para o Ministério Público. Aí o Ministério Público se manifestou, ele não tinha 2 processos, uma pena de 12 e uma outra de 4. Aí ele se manifestou a respeito do processo de 12, destaque, ela tinha falado do processo de 4 anos. E aí eu digo que a manifestação dele tem que ser afastada, não merece ser acolhida, porque ele se refere a um outro processo. Basicamente eu digo isso. Aí digo, né, que com base no artigo 115, combinado com 109.3, combinado com 110, parágrafo 1º, uma vez que a sentenciada era menor de 21 anos à época dos fatos, o que reduz o prazo prescricional pela metade, no caso, então, ela considerando a pena em concreto, o recebimento da denúncia em 19 de 10 de 2009, a prescrição retroativa se deu em 19 de 10 de 2015. Ou seja, 2 anos antes da sentença, quase. Aí falo dessa voada que o Ministério Público deu, se manifestou a respeito do processo errado. E aí eu vou explicar que, para além disso, né, observa-se que, ao se reconhecer a prescrição retroativa, afasta-se também a pretensão punitiva do Estado, convergindo para a não incidência dos efeitos penais e extrapenais da sentença, mormente o trânsito em julgado para fins de reincidência. Trago a jurisprudência sobre o assunto, isso é bem pacífico, é bem tranquilo com relação. Peço o pedido do reconhecimento da prescrição retroativa, né? Lembra que a decisão a prescrição é declaratória, então ela retroage a data, extingue a punibilidade, afasta os efeitos extrapenais, e aí passo a analisar o parágrafo 3º do artigo 112, porque eu agora não tenho mais a reincidência. Mas, doutora, olha aqui quantos outros processos ela tem, mas nem isso é algo importante para vocês perceberem também. Às vezes, o reeducando assim tem uns 8 processos criminais, tem umas 8 sentenças, mas ele não é reincidente. Por quê? Quando ele foi praticando o segundo crime, ainda não tinha sentença do primeiro. Quando ele praticou o terceiro, ainda não tinha sentença transitada do julgado do segundo, e assim sucessivamente. Então, ele, para fins de execução penal e para todos os fins de direito, ele é primário. E aí eu explico essa situação, e ela, com isso, passou a ter direito à progressão pelo 1/8. Tá? Pronto, aqui, ó. Aquele requisito que eu falei de não ter integrado a organização criminosa. Então, a gente não pode ampliar e jogar isso para associação para o tráfico. São duas condutas distintas, são 2 crimes distintos, e a gente não pode ampliar nesse sentido. Aí eu pedi um reconhecimento da prescrição retroativa e a aplicação do 1/8 para fins de progressão. Por que eu logo não fiz a conta do 1/8 e vi até se ela não tinha direito aberto, semiaberto? Porque não tinha como. Eram várias penas, e para fazer pela outra
pela outra calculadora é meio complicado. Quando às vezes é uma pena só, eu consigo fazer. Jogo ela a fração de 1/8 e ela me traz. Mas como são várias penas, fica mais complicado. Né? E quando tem interrupções também, fica bem complicado. Aí eu pedi para se isso ser incluído no CEU. Aí quando vem com vistas para mim, eu posso fazer o pedido, no caso ela faça direito ao semiaberto, ou aberto, ou livramento condicional. Ou, se tratando de doutora Orleide, se ela perceber que já está no direito, ela mesmo pede para ser juntado o atestado de conduta e que ela pode dar de ofício e faz a progressão para o semiaberto ou para o aberto, tá? Deixa eu ver se eu ainda tenho mais alguma coisa. Gente, não parece, mas finalmente acabou. Então, essa sexta-feira estava longa, eu sei. Prescrição não é um assunto tranquilo de se falar. Eu peço desculpas aí pela eventualmente as atrapalhadas ao lidar com o PowerPoint. Também foi algo bem novo para mim, eu nunca tinha feito. A última vez que eu mexi no PowerPoint, eu acho que eu estava no ensino médio, eu acho que foi minha coleguinha do meu grupo que fez o PowerPoint, eu tenho essa lembrança. Nem fui eu. E eu tentei tratar o assunto da maneira como eu aprendi, como eu consegui visualizar e tentei trazer isso para vocês, tá? Qualquer dúvida, doutora, eu estou analisando aqui uma prescrição e eu me lembro que a senhora falou alguma coisa disso, mas eu não estou conseguindo me lembrar. Manda um zap, a gente vê, eu analiso junto com você e a gente vai tirando as dúvidas de vocês, tá certo? Não só eu, como vocês vão ver que todos os defensores aqui do núcleo de execução penal, eles são bem solícitos, ou eles vão tentar te ajudar vocês da melhor maneira possível. Tá? E agradeço a oportunidade, Michel, né, que foi de me mandar esse desafio, assim, que eu sei que ele fez. Não é que ele tenha sido desorganizado, ele tentou fazer o melhor possível, né? Foi o primeiro curso de formação de estagiário, ao que me consta. Parabéns aí pela iniciativa, isso é super bacana, isso é bom para a gente também, que tira um pouquinho a gente da zona de conforto, né? Eu fui lá revisar tudo a respeito de prescrição, fui até me lembrando de coisas que eu já nem tinha mais na cabeça, ou então às vezes eu até tinha na cabeça, mas eu nem me lembrava de onde é que eu tinha isso. E tentei trazer para vocês, mas aí tá aberto para dúvidas, gente, diga aí. Foi muito bom, doutora. Saiu mais da parte abstrata, quando a senhora mostrou o processo, ficou muito bom compreender melhor. Vocês conseguiram visualizar melhor, né? Isso. Muito bom. A exposição prática realmente é bem melhor do que a abstrata. Mas sem ter a noção da abstrata, vocês vão olhar para a prática e vão dizer assim, o quê? Para onde é que ela está indo? Por que é isso mesmo? Para além da questão da execução penal, todos os estagiários com quem eu já trabalhei, principalmente quando eu trabalhava em vara, quando eu tinha eu sempre dizia, né? A prática ela é muito importante, mas que você passa a ter uma prática proveitosa, você tem que ter um conhecimento prévio. Então, vocês que gostam de penal, que querem lidar na área penal, que não só na questão da execução penal, que é o que vocês vão mais ver aqui, a dica que eu dou, quer aprender direito penal, quer aprender defesa penal, vão estudar penal geral. Quando vocês cansarem de estudar penal geral, vocês estudam penal geral de novo. Por quê? 70% das teses de defesa, ela está na parte geral. Vamos lá. Legítima defesa, tipicidade. Infelizmente, os processos são feitos para condenar, então, às vezes a gente consegue remediar e ter um pouco de justiça na decisão quando a gente vai analisar a pena. Temos muitos réus confessos, pelos mais variados motivos. Então, muitas vezes só sobra para a gente analisar, ele é réu confesso, está tudo ok, está tudo dentro do processo, não tem nulidade, você vai fazer a justiça dentro daquele processo a partir de uma análise correta do artigo da dosimetria de pena, né? Que aí você tem os 59, as atenuantes, as causas de aumento e atenuantes e agravantes, as causas de aumento e diminuição. E aí, quando você consegue exercer a defesa penal, muitas vezes é exercer a defesa penal de uma pena justa, pelo menos menos injusta possível. Então, se eu posso deixar alguma dica, alguma coisa para vocês, querem aprender direito penal, querem entender de defesa penal, vão estudar penal geral, que isso vai abrir a cabeça de vocês
e vai fazer vocês terem um raciocínio jurídico, que é o mais difícil de se adquirir. Não é ter conhecimento, mas é conseguir ver o caso prático e pensar no que você sabe no abstrato. E é isso, gente. Acho que encerrei. Michel, tem alguma coisa para complementar, alguma coisa para dizer? Fica à vontade. É uma boa, Mari, porque algumas coisas que eu estou falando para o pessoal já há alguns dias é o que você está falando agora, da parte geral, que é importante. Eu acho que ontem mesmo eu fiz essa crítica, né, do princípio da legalidade, que são coisas que o pessoal esquece, que também está na execução penal. São princípios, além dos princípios do direito penal, a parte geral, eu acho bem legal, acho bem rica a parte geral do direito penal. Então, convido a todos a estudarem bem ela. Tem uma coisa bem interessante, a partir do momento que vocês entendem bem a parte geral, que vocês têm suas ideias, começam a surgir as teorias, você começa a visualizar o processo, ter uma perspectiva diferente de cada caso, e tanto no processo penal quanto no processo de execução penal. Você vai olhar aquele caso e a teoria que vai surgir nem sempre é tão óbvio, tipo, matou outro, então isso aqui eu lembro que no exemplo falava-se em legítima defesa. Vocês vão começar a encontrar outras coisas que estão ligadas ao outro, começam a surgir algumas teses. Eu acho que o Gabriel tinha perguntado até da participação de menor importância do artigo 29 do Código Penal. Vocês vão começar a enxergar uma outra coisa, vocês vão começar a enxergar... É tese até do júri. Vocês vão começar a encontrar teses para apresentar, por exemplo, a gente está falando bastante sobre estruturas raciais no direito penal. Racismo é um ponto importantíssimo para vocês entenderem quando a gente fala em direito penal, sistema penitenciário. E tem uma tese muito legal que foi apresentada pela Defensoria do Rio, que era uma atenuante genérica em razão de raça. Era bem interessante, ou seja, a pessoa, em razão da sua raça, ela se encontrava numa vulnerabilidade maior para ingressar no sistema penal, para ser selecionado pelo direito penal, então, naturalmente, deveria também ter uma atenuante genérica quanto a isso. Tem outras teses bem legais do Zaffaroni também, que a Defensoria trabalha bastante, como a culpabilidade por vulnerabilidade, que o pessoal chamava anteriormente de culpabilidade, que é, na verdade, um desenvolvimento, uma pré-tese do Zaffaroni. Mas tem outras teses bem legais, que você começa a enxergar melhor, entender melhor o sistema, e começa a encontrar teses. Tem umas que eu colocava, acho que até compartilhei uma vez com a Mari, uma tese de atenuante pelo linchamento, atenuante por tortura, foi colocado, acho que para os colegas que eram entendendo o sistema como aparecia, a gente tentar, e aí numa política de redução de danos mesmo, que é bem complicado se trabalhar no direito penal, a gente tem colocado bastante, né? A gente trabalha realmente com a redução de danos. Aí pronto, é a expressão mais correta. Eu estava buscando essa, tentar redução de danos. Não sei quem chegou a assistir, eu recomendei para alguns estagiários, alguns colegas aqui, para assistirem o curso popular de formação de defensores públicos, e a Mari apresentou um livro do Rafael, mas aquelas aulas que eu apresentei não é do Rafael do livro, é um outro Rafael, também defensor de São Paulo, os dois são defensores de São Paulo, e aí me recordo que em um momento ele falava sobre prescrição, e é um ponto que eu queria colocar para vocês, é um ponto que facilita a visualização. Acho que eu coloquei isso também para a Sara, acho que no outro pessoal que estava na aula do Além das Grades, eu coloquei também em algum momento aqui no curso, que dependendo do crime, a gente vai ter que bater o olho e já vai meio que direcionar. Fala, cara, pode ter um erro aqui. Então, a Mari também falou do tráfico de drogas, também do homicídio. Você viu a carta de guia do tráfico? Dá uma olhada se é o tráfico privilegiado, porque o coeficiente para proteção... Às vezes você só consegue ver isso na sentença. Se você não lê a sentença, às vezes a carta de guia ela não especifica. Exatamente, você vai ver a carta de guia e vai dar uma olhada na sentença para ver o que é. Você vai ver um caso de homicídio. Bateu no homicídio, vê se é homicídio qualificado. Por vezes, a Mariana fala, a maioria dos casos é qualificado. E, de fato, a maioria das vezes é qualificado. Mas dá uma olhada, porque algumas vezes o homicídio é simples. Então, pode fazer uma diferença absurda. Até porque o homicídio a pena é muito alta. Então, o coeficiente é uma relação proporcional à pena total. Então, a pena já é alta. Então, o coeficiente aqui, sendo alto, a diferença dele vai ser muito maior do que um crime com uma pena menor. E aí, estou falando do tráfico, falando do homicídio, agora puxando para a aula da Mari, sobre prescrição, e o que o Rafael também fala no curso. Cara, você bater o olho, viu uma pena pequena, presta atenção, já bate o olho, tenta ver uma prescrição ali, porque o sistema de justiça é muito falho. Tá? Olha só o que acontece. A prescrição já era para ser vista num juiz na fase de conhecimento, tá? Chegou a sentença,
na hora da sentença, o juiz já poderia ver a prescrição da pretensão punitiva, na forma retroativa. Então, ele podia ver isso aqui, o juiz, na hora da sentença. Ele faz a sentença, vai para o Ministério Público. O Ministério Público ele tem que olhar a ciência também, não é? Tem que, na hora da ciência, você tem que analisar a sentença, tem que ver se houve a prescrição. É matéria de ordem pública, qualquer pessoa pode alegar, qualquer momento pode ser alegada a prescrição. Então, depois vai para a defesa. E aqui também, muitas vezes, a Defensoria Pública também come bola, deixa de ver a prescrição. E come bola que eu até falo para os colegas, fala que a primeira coisa que você vai ver o processo criminal é ver se tem prescrição. Porque se você tiver prescrição, você não precisa nem fazer apelação, o processo morre ali, você já faz a sua defesa complexa, o cara não precisa cumprir a pena dele. Muitas vezes a defesa não vê isso aqui também. E aí volta para o juiz fazer a carta de guia, ele deveria olhar de novo. Ele continuou sem olhar também. Vou elencar para vocês quantas vezes a prescrição passou e deveriam ser vistas. Então, ela vai de novo para o Ministério para o juiz para fazer a carta de guia. Ele vai lá e assina, passa por ele. Depois vai para o Ministério Público também, para ele fazer uma ciência da carta de guia. Aqui, no final, o processo de conhecimentos. Passou por cinco atores do sistema de justiça. Depois dessa carta de guia de recolhimento que a gente falou, ele vai para o juiz de execução. O juízo de execução, ele abre um processo de execução com um processo que estava prescrito. Ele não olha muitas vezes. Então, abre-se um processo de execução no automático. Então, vai sexta pessoa que olhou esse negócio. A terceira vez que o juiz olha, o segundo juiz diferente. Vai depois para o Ministério Público e defesa de novo. E passa muitas vezes o processo só vai ser visto que tem uma prescrição e quando se enxerga a prescrição, tá? É que é o mais absurdo. Quando se enxerga a prescrição, muitas vezes só depois de muito tempo. É por isso que a gente está prezando, afirmando que a gente tem que olhar o processo como um todo, porque a gente não consegue instituições aqui gigantescas, essenciais do sistema de justiça, instituições do sistema de justiça, eles não enxergam coisas básicas, a gente está executando, a sociedade, o Estado está executando penas prescritas, pena que não era para prescrever, falar, mas eu estou na pena de 2 anos, perto de 20 anos. Cara, são 2 anos que podem fazer muita diferença. No caso da Mari ali, do negócio de primário, muda muito a primariedade ou a reincidência, muda completamente, muitas vezes, o cenário de cumprimento da pena daquela pessoa. Então, isso aqui é o terceiro ponto. Na verdade, eu vou falar na prática de outros crimes, de roubo, outros crimes que a gente costuma ver bastante, mas coisas que a gente tem que bater o olho. Só um parênteses aí para Michel, essa questão da prescrição da pretensão punitiva pode repercutir no indulto. Sim, isso que vocês vão ver isso mais à frente, quando você tem a prescrição da pretensão punitiva, uma pena que sai, ele deixa de ser reincidente e ele vai poder, de repente, ter direito ao indulto do restante da pena, a depender de outros cálculos. Né? Então, assim, essa é uma análise muito importante mesmo. Então, exatamente. Mas aí são coisas que vocês vão ver, tem na prática, e se a gente der sorte de pegar algum processo aqui nas análises de quarta e quinta-feira, aí eu mostro para vocês, quando pegando a pena pequena, fala, pessoal, tá vendo? Ó, carta de guia, pena baixa, vamos dar uma olhada na prescrição. Aí eu faço com vocês também um cálculo também na prática, junto com, no mesmo sentido que a Mari fez aí hoje com vocês, para mostrar, tá? Então, a gente vai passar, são 2 dias, que a gente vai ficar fazendo de análise e provavelmente a gente vai passar por esses crimes. Prescrição nem sempre aparece, mas o homicídio, o tráfico e roubo é o beabá da gente, que a gente vai passar, vai olhar e que a gente tem que olhar sempre, tá? Novamente, são coisas que são pessoas que são direitos, são pessoas que ficam esquecidas depois de uma condenação e na maneira tradicional de se enxergar o processo, eu estava falando para vocês que é basicamente ver a última intimação, se a gente ficar nessa leitura tradicional de processo judicial, a gente não consegue verificar todas essas outras coisas, tá? Aqui a gente precisa olhar a todo o processo, até mesmo porque não dá para confiar no que passou no momento anterior, tá? A gente está nessa repaginação agora da Defensoria também, cerca de 1 ano, então futuramente, daqui a uns anos, passou pela Mari, cara, dá para saber que aquilo já foi visto. Então, você vai ver a partir nem da última intimação, vai ver a partir do que a Mari viu para frente, porque o resto já foi visualizado, já foi analisado, você sabe que dá para confiar, porque passou por uma análise geral dos direitos da pessoa, eles teriam ficado no meio do caminho. Tá bom? Então, para a prescrição, é esse ponto específico aqui que eu falar para vocês, que na prática a gente vai ter que bater o olho, pena pequena, tem que dar uma olhadinha aqui, tá? E aí, pena pequena, a gente sempre dá uma olhadinha e fala, cara, que ano que ele nasceu? Que tem o que a Mari falou, das causas que o prazo é contado pela metade.
Então, a pessoa que na data da sentença tinha mais de 70 anos ou na data do fato tinha menos de 21 anos, né? Ela falou menoridade relativa, né? São casos assim que a cota diminui pela metade o prazo prescricional. Então, o prazo prescricional máximo, por exemplo, seria de 20 anos, se a pessoa tiver menos de 21 anos na época do fato, ou mais 70 na época da sentença, essa prescrição de 20 anos vai ser contada pela metade, para 10 anos. Então, é outra coisinha também, quando a gente estiver analisando a prescrição, fala, cara, deixa eu ver a idade dele aqui, porque faz muita diferença também. Tá bom? Era Gente, duas faz um coisinhas. favor, não sei se todo mundo está em condição, vou entender, mas se mostrem todos, para eu conhecer a carinha de todos, pelo menos, por favor. Vai dar um tchau para mim, para a gente se despedir. Márcio tá aí, Mariana Puxará tá aqui, a Yasmin apareceu, Ana Carolina, Gabriele. Doutor, eu estou aqui, mas eu não estou. Tá Minha câmera tranquilo, tá tá pegando. ótimo. Você vai ver que Michel Doutora eventualmente vai Mariana. aparecer muito mais assanhado. Alisson, Pamela, Eu não sei se é Brenda, possível a senhora diga. utilizar esse material que a senhora expôs praticamente do processo. Eu gostei muito, eu queria ler ele Você queria para tu falou os slides ou as peças? Passa tudo, Mari. Para de regular as as coisas. peças. Não, vou mandar tudo que já serve de modelo aí para É. você. Ah, vendo, mas gente. As peças eu achei muito. Pronto, pô, mando sim. Até segunda-feira. Eu estou devendo as tabelas, né, de ontem com relação ao pacote anticrime e estou devendo esse material. Até segunda-feira eu mando tudo para Michel e Michel encaminha para vocês. Pronto, valeu, gente. Obrigada aí pela atenção. Obrigada aí, Michel, e vamos sextar, né? É isso aí, então, pessoal. Sextou, se cuidem, ainda mais agora. Usem máscaras. Até mais. Já até segunda. Até, tchau, tchau. Tchau, obrigada, doutora. Tchau, doutor. Tchau, Boa tchau. tarde. Tchau, Valeu, galera. Segunda.